Câmara analisa um projeto de lei que cria o auxílio emergencial do botijão de gás. A proposta é de autoria do deputado Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Jaciene, quero te saudar e saudar todos que estão acompanhando tua programação neste momento. O senhor fala, neste momento, de Porto Alegre? Não, eu falo de Santo Cristo, da minha cidade, onde nós estamos cumprindo rigorosamente a quarentena, nós participando das sessões do Congresso, das votações, muitas reuniões virtuais, estamos nos acostumando também a essa nova fase que esperamos, se cuidarmos bem das regras, do isolamento e da vida das pessoas, com certeza mais rapidamente voltaremos à atividade econômica. Mas se nós desleixarmos, a própria atividade econômica tardiamente se recuperará e, infelizmente, com muitas mortes. Tá certo, deputado. Por enquanto, a gente vai conversando assim virtualmente, né? O senhor falando aí do sul do Brasil, e a gente tem um assunto aí, então, para conversar um pouquinho aqui no Palavra Aberta sobre esse projeto que o senhor apresentou à Câmara, que cria esse auxílio emergencial justamente em razão dessa situação toda que a gente vive no Brasil, da pandemia do coronavírus, e a ideia é auxiliar famílias de baixa renda justamente nesse período, né, deputado, enquanto durar os efeitos aí da pandemia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto, quem realmente, de fato, terá direito a esse auxílio, qual será o valor desse auxílio, botijão de gás, né? Explica para a gente um pouquinho mais sobre essa proposta. Sim, eu peguei esses dias a notícia muito triste, né? Porque há sempre uma especulação que o botijão de gás já estava em alguns lugares do Brasil, Jaciene, sendo vendido a mais de R$ 115. Então, há uma exploração no preço. Segundo lugar, infelizmente, a Petrobras está desativando a indústria de produção de gás de uma unidade deles na Bahia, que é um outro absurdo. Nós temos que, nós mesmos, o Brasil, produzir essas estruturas, né? Nós já produzíamos aviões no Brasil, plataformas, e hoje mal e mal conseguimos fazer máscaras no Brasil. Então esse é um absurdo. Então nós queremos que essa produção exista no Brasil, e na linha do renda básica que nós aprovamos já, de ajudar os R$ 600, que nós queremos que chegue o mais rápido possível para as pessoas, eu e o deputado Paulo Teixeira, que é o autor desse projeto, apresentamos a ideia do auxílio gás. Como é que seria o auxílio gás? Nos meses da pandemia, para aquelas famílias que estão com menos de 3 salários mínimos de renda na família, ou seja, as pessoas mais necessitadas, receberiam, então, por parte do governo, como é a renda básica, um voucher de R$ 80 por mês, para poder, em cada mês da pandemia, comprarem um botijão de gás. Certo. Por que isso é importante? Eles então teriam ao menos 3 razões básicas. Primeiro, né, Jaciene, para que as famílias de baixa renda possam receber e tenham um botijão de gás. Segundo, para não precisarmos entrar nessa onda especulativa de preços altos sobre um produto tão essencial para a vida das pessoas. E terceiro, para estimular a produção brasileira, tanto da Petrobras, das indústrias brasileiras, para gerar emprego e nós termos essa autossuficiência totalmente possível no Brasil. Certo. Deputado, o senhor tem aí a expectativa de que o Congresso, né, tanto a Câmara quanto o Senado, aprovem realmente essa proposta, que seria mais um auxílio para essas famílias de baixa renda? Então, só para a gente ressaltar, seria então esse auxílio de R$ 80, que seria para a pessoa comprar um botijão de gás, né? Exatamente. As famílias receberiam isso durante o período da pandemia. Todos estamos falando agora de 3 meses, mas, na verdade, se for se estender, seria para mais meses, mas ao menos para esses 3 meses. E com um tema fundamental, que é o seguinte: a Câmara e o Senado, eu tenho plena convicção de que é possível aprovar. Nós já aprovamos o Renda Básica, nós já aprovamos apoio aos nossos municípios que têm perdas na arrecadação para que elas sejam equiparadas, nós aprovamos já apoiamento para as empresas e para os microempresários, que foi a última votação que nós fizemos. Nós já trabalhamos a liberação dos recursos da saúde e da assistência social para que permaneçam aos municípios os fundos que existem nos municípios. Nós já votamos um conjunto de iniciativas, queremos votar ainda apoiamento para compras públicas, para agricultura, para termos alimento, comida, né, em boas condições para oferecer para as pessoas que precisam. Então, assim como nós estamos
pensando no Brasil, pensando nas pessoas que mais precisam, eu tenho plena convicção de que é possível, sim, aprovar esse projeto. Eu até quero pedir, Jaciene, se permitires, que os Sim. colegas que estão acompanhando os debates, é o projeto de lei, ele está cadastrado como 1922, agora de 2020. Eu tenho a coautoria também do meu colega deputado de São Paulo, Paulo Teixeira. Nós estamos abertos para conversar, construir com todos os partidos e levar, sim, ao presidente Rodrigo Maia. E a qualquer hora ele pode, junto com os líderes, né, os líderes das bancadas, então as pessoas podem falar com sua liderança, colocar em votação para a gente poder aprovar. O povo precisa, nós temos que agilizar também que os R$ 600 cheguem na ponta. Está muita gente reclamando porque ou não funciona o aplicativo, ou o governo não atende, ou dá uma desculpa, ou não analisa. Nós temos que ter os R$ 600 chegando para o povo. E essa modalidade dos R$ 80 para o auxílio gás durante o período da pandemia, para as famílias mais pobres, que é o nosso projeto de lei, eu quero sim que seja aprovado e abraçado, né, como instituição, né, no Congresso Nacional. Deputado, só para a gente já finalizar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, como é que as pessoas teriam acesso a esse auxílio? Da mesma forma que estão fazendo aí para receber os R$ 600, essa ajuda de R$ 600? O projeto tem essa Claro, previsão? isso pode inclusive usar o sistema que hoje o governo desleixou no início, no sentido de ter um sistema organizado, e agora o próprio governo já vai ter um sistema de um ordenamento de famílias, né, que vão precisar. Então vai ser mais fácil, inclusive, viabilizar esse recurso e a disponibilização desse voucher, vamos dizer assim, de R$ 80 para que as pessoas possam ir trabalhar especificamente no gás, não é pegar um recurso para outra coisa, não, vai ser dirigido para que não tenha nenhum desvio de função, para que seja para as pessoas que precisam, que cheguem na ponta, para que possam ser usados. Então, é perfeitamente, tecnicamente possível de fazer, é só vontade política, né, Jacene, de querer ajudar quem de fato precisa. Tá certo, deputado. A gente agradece a sua participação, as suas informações aqui no Palavra Aberta, falando um pouquinho sobre esse projeto de lei, de sua autoria, juntamente aí com o colega deputado Paulo Teixeira, também do PT, e é um projeto que cria o auxílio emergencial do botijão de gás, que é para auxiliar as famílias, então, com renda de até 3 salários mínimos, que receberia, no caso, esse valor de R$ 80, como o senhor colocou aqui, para auxiliar aí na compra do botijão de gás durante esse período da pandemia do coronavírus. A gente agradece, deputado, pelas suas informações, viu? Nós estamos à disposição, queremos a renda para o povo, não ter especulação dos altos preços e, ao mesmo tempo, estimular a produção brasileira, gerando emprego aqui no desenvolvimento brasileiro. Obrigado. Tá certo, muito obrigada, deputado. A gente conversou com o deputado Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul. A gente fica por aqui e até a próxima.